Olá pessoal, tudo bem? Estou aqui ao vivo, aguardando o Fabiano Mariano entrar para a gente poder conversar. Fabiano, se você está por aí, por favor, me dê um oi, me chame. Deixa eu ver se eu consigo te encontrar aqui. Ver se você aparece. Oi, Fabiano, tudo Bom, bem? bom dia, Patrícia, tudo bem? Tudo imenso prazer falar contigo pela primeira vez a gente se encontra, né, assim, em vídeo. Até Ex- então, sempre nas mensagens. Exatamente, prazer também é meu. A gente já se comunica aí faz um bom tempo, né? Nesse É mundo, verdade, nesse mundo aí dos concursos de cartório, mas agora a primeira vez ao vivo. Prazer é imenso. verdade. Igualmente, agora podemos conversar um pouquinho. Eu estava aqui preocupada que não ia chegar, né? Mas estou aqui, a iluminação não é a adequada, mas vamos lá, não tem problema. Estou meio escura aí por causa do fundo atrás, mas vai dar Exato. certo. Sim, ah, sim, E aí, Fabiano, vamos conversar. A gente escolheu aí um tema que muita gente nos questiona, né? exatamente. Eu primeiro queria saber um pouquinho de ti. Bom, eu vou me apresentar para os teus espectadores, nem todos me conhecem. Eu sou a Patrícia Presser, do Prática Notarial. Trabalhei 20 anos numa serventia, sou estudante de concurso, né? Estou aí nesta saga, assim como você esteve até pouco tempo. Acredito que ainda esteja estudando para uma Sim. remoção, né? Mas estou aí para auxiliar a todos que quiserem participar do meu perfil, e, enfim, tiver dúvidas, a gente está aí para auxiliar. Queria que tu te apresentasse um pouquinho para a gente poder falar depois a respeito desse tema aí que muita gente tem interesse. Bem, eu sou Fabiano Mariano, sou bacharel em música e bacharel em direito, né? A minha primeira graduação foi música e depois, então, eu cheguei ao direito, digamos assim, né? E aí, sim, Que legal. bem diferente, né? Mas enfim. E aí, tendo contato aí com o mundo jurídico, eu já trabalhei também, né, numa serventia aqui na minha cidade. Eu sou de Águas de Santa Bárbara, interior de São Paulo, uma cidade bem pequenininha. Eu trabalhei lá pelos anos 2000, 2001. Eu trabalhei numa serventia, né? Era o tabelionato de notas acumulado com o registro civil. E isso fez com que acho que plantasse a sementinha aí, né? Do gosto, né? Pelo cartório, pelo extrajudicial. Aí eu terminei a minha graduação em música, parti até para um mestrado, só que aí eu acabei voltando para minha cidade e quando eu voltei para minha cidade, eu entrei no mundo da política, né? Fui vereador, fui um dos vereadores mais jovens aqui da minha cidade, com 23 anos, e a política me apresentou o direito, né? Comecei a conviver com os advogados que prestavam assessoria jurídica para o nosso grupo político, e aí acabei tomando gosto, né, pelo direito. Aí fui fazer a graduação, iniciei a graduação em 2007, né, os advogados que assessoravam aqui foram meus professores, Dr. Paulo, Dr. Júnior, né, um abraço aí, vocês são os meus mentores no mundo jurídico. E aí eu iniciei a minha carreira já no direito público, né? Por estar envolvido aí com a política e tal. Então, eu iniciei a minha carreira como advogado. Eu já consegui a aprovação na ordem antes mesmo da graduação. Assim que eu me graduei, já peguei a carteira. Comecei a advogar no mundo do direito público, né, prestando assessoria para prefeituras, atuando no direito eleitoral, assessorando campanhas, enfim. E só que sempre eu tive aquela sementinha, né? Sempre aquela ideia de eu vou prestar concurso para cartório, né? Aí eu até exatamente, essa era a meta, né? Só que aí nessa doideira, né, nessa correria do mundo da advocacia, né, que é um mundo realmente conturbado, né, e prazo e processo, enfim, eu acabei fui postergando, né, essa ida aos concursos de cartório até eu me recordo que eu cheguei a fazer 2 inscrições para o concurso de São Paulo, mas eu nem fui fazer a primeira fase, né? Porque eu falei, meu, não vou, não estudei, enfim, não vou fazer, e aquela correria.
enfim. E Você aí... é o famoso, você é o famoso percentual que todo mundo, quando entra na sala, conta para ver quantos ausentes tem. Exatamente, as minhas primeiras 2 inscrições foi isso, né? Só foi para gastar o dinheiro da inscrição mesmo, nem fui fazer a prova. E aí, Sim. com essa correria, eu falei, veio a ideia, né? Vou estudar para concurso. Aí eu prestei para concurso fiscal, prestei para a área fiscal, né? Prestei o concurso de auditor fiscal do Recife, fui até aprovado. Mas aí eu tive um tumor, né, tive um câncer, né, intramedular, na medula, espinhal, enfim, passei um momento bem complicado, isso foi em 2015, praticamente 2015 todo eu fiquei parado, correndo atrás do meu tratamento, e aí eu acho que veio aquele toque, né, opa, o que eu estou fazendo, né, é hora de buscar o que eu realmente quero. E aí, 2016, após esse tratamento, daí eu retomei os meus estudos e comecei a estudar para concurso de cartório. Eu lembro que foi em setembro de 2016 que eu iniciei a minha carreira aí no mundo dos cartórios, a minha carreira nos concursos, né, de cartório. E aí, 2018 já veio São Paulo, foi o primeiro concurso que eu prestei, né, na área de cartório e, graças a Deus, obtive o êxito. Mesmo assim, não tendo conhecimento, não tendo experiência, né, mesmo não sabendo nem o que era, né, uma prova para concurso de cartório, né? A primeira fase, né, ok, mas a segunda, né, que é a parte da parte prática, da peça prática, não sabia nada. Eu me recordo que eu tremia, né, de nervoso, assim, antes na sala de aula, antes de começar a prova. Mas, né, com todas essas dificuldades, eu obtive êxito. Fui aprovado aí no 11º concurso de cartório de São Paulo. E hoje, no dia 27 de fevereiro desse ano, 2020, eu assumi a minha serventia. É um tabelionato de notas acumulado com o Registro Civil das Pessoas Naturais. Né, eu já trabalhava, né, já tinha esse contato, então assim, me sinto bastante em casa e bastante realizado, né, porque eu obtive aí o tão sonhado, né, êxito no concurso de cartório. Essa é um Poxa, pouco da que minha legal. história. E de primeira, hein? Foi de primeira, exatamente, mas assim, foi bem árdua, né, a caminhada. Estudei Claro. desde setembro de 2016, então, enfim. Mas deu certo, né? Eu montei a minha estratégia, não tinha, como eu falei, não conhecia, não sabia muito da área, não sabia muito né, do como se desenrola o concurso, mas a estratégia foi vencedora, graças a Deus. Foi muito bom. Sensacional. Você é o famoso, além de ser o ausente que a gente falou antes, né? Agora você é o famoso case de sucesso que todo mundo espera ser e, na verdade, nem todo mundo tem essa perseverança aí que você teve para poder estudar e avançar em todas as fases, porque Sim. O sonho de todo concurseiro é conseguir passar no seu primeiro concurso de primeira, né? Exatamente. Então, a realidade que não é a realidade padrão, né? Assim, fico muito feliz em saber da sua história, porque é muito legal. Eu, por exemplo, meu primeiro concurso que eu fiz, eu também passei em todas as fases, mas acabei nem indo na audiência de escolha, que foi do Pernambuco, fiquei muito mal classificada. Mas, assim, a gente consegue perceber que quando a gente quer alguma coisa, dá para ir atrás, dá para fazer dar certo. Né? Exatamente. Eu até lembro que quando eu resolvi prestar os concursos fiscais que eu falei, né? Tinha aquela voz, né? Aquela vozinha na mente, né? Falando assim, presta outra coisa, cartório é complicado, cartório são várias fases, né? Então eu me deixei contaminar, né? Me deixei levar por essa crença, né? Que estava enraizada e que às vezes é a crença que está enraizada na cabeça de todo concurseiro, né? Puxa, é difícil, são várias fases. E aí eu fui, vou prestar o fiscal, que é uma fase só, eu já me garanto, depois eu vou prestar o que eu quero. Mas eu acho que essa fase difícil que eu passei, né, da doença, e que vem muita coisa, você se questiona, né, acerca da vida, isso fez com que eu falasse para mim mesmo, não, vou buscar o que eu realmente quero. Né? É difícil?
é mais árduo, né? São mais fases, é um concurso assim, de uma gama muito mais ampla de conhecimento, muito mais difícil, mas é o que eu queria. E quando a gente quer, né, quando a gente tem esse objetivo verdadeiro, né, dentro de nós, eu acho que a gente consegue vencer tudo isso. E outra, né, a gente tem eu vejo assim que nós encaramos as coisas como tudo, o desafio é muito grande e a gente quer ver ele como um todo. Não, vai quebrando ele em vários pedacinhos e vai vencendo cada etapa. O concurso de cartório é isso, né? Foque na primeira etapa, passou, foque na segunda, passou, foque na terceira. É lógico que se você olhar o todo, é muito difícil, é muita coisa, né? Quando você pega um edital, você dá vontade de chorar, né? Porque é muito amplo, né, o conhecimento. Mas é isso, vai quebrando em vários pedacinhos, em várias etapas, em pequenas metas, que você consegue alcançar. E eu me recordo que eu fiz isso, né? Isso veio muito forte na minha estratégia, né? Falei, eu vou buscar estratégia. E qual era? Primeiro, vencer a primeira fase, né? E tem toda aí cada fase tem as suas características, né? A primeira fase, múltipla escolha, então é letra da lei, é letra da norma, né? 80% das questões de múltipla escolha estão na lei e na norma, né? Então o que eu fiz? Peguei, fui na lei seca, fui na norma e também muita resolução de questão, isso ajuda demais, né? Então, vencida a primeira fase, opa, agora eu vou buscar o que eu preciso para a segunda, né? Eu lembro que na época eu não tinha muita noção do que eu precisava para a segunda, né? Mas, enfim, acabou dando certo, né? Parti mais para a doutrina, para a jurisprudência, enfim, que é o que seria exigido, né? Que eu pensava ser exigido e realmente foi, né? Só que eu não tinha muita experiência na questão formal, né? Das peças, né, na estrutura das peças. Então aí que foi que eu pequei. Lógico, a colocação não foi aquela, a nota não foi aquela, mas enfim, o suficiente para passar. E aí fui para a fase oral. Aí para a fase oral eu fui realmente perdido, digamos assim, né? Porque você não sabe, né, o que vai encarar, né? Mas Sim. aí busquei quem é a banca, qual a característica de cada um, né, qual a especialidade de cada um, e isso conta muito, né? Porque cada um vai puxar, né, para a sua área, cada examinador vai buscar isso aí, né? E acabou dando certo, né? Me saí até na prova oral, eu fui melhor do que na segunda fase, enfim, acabou fluindo, né? E aí a gente, graças a Deus, chegou ao objetivo. Aí o Sérgio está perguntando se eu tenho um modelo de cronograma de estudos para sugerir. Então, Sérgio, eu digo assim que eu sou um pouco sui generis, vamos dizer assim, né? Porque o meu modo de estudar é um pouco diferente de tudo que eu vejo por aí. Primeiro, eu não estudo várias matérias ao mesmo tempo. Eu Isso é estudo... bem pontual mesmo da sua personalidade. Exatamente. Eu gosto de buscar... Primeiro, eu tenho a visão global, né? Até eu faço vários mapas mentais, eu destrincho, por exemplo, o Código Civil, eu destrincho, né? São vários livros, né? Sucessões, família, obrigações, direito das coisas, enfim, eu destrincho, né? E aí eu vou destrinchando cada vez mais, aí eu vou por partes. E aí eu gosto de ter essa visão global e depois eu vou focando. Então eu pego, o que eu fazia? Eu estudava uma matéria do começo ao fim. Essa é a minha particularidade, né? Eu sei que o aprender, né? Cada um tem o seu modo, cada um tem o seu jeito. Outra coisa, eu não consigo me prender a aulas, né? A videoaulas. É muito difícil, eu tenho essa dificuldade. Então eu gosto de ler, eu gosto de fazer meus mapas mentais, enfim. E aí foi nesse sentido. Eu vou destrinchando, vou vendo cada matéria, né, vendo a importância de cada matéria, lógico, né, a teoria geral do direito notarial e registro civil é o fundamento de tudo. Depois o direito civil, né, vem junto, né, não tem como fugir disso. E aí as outras matérias, tributário, administrativo, constitucional, que são muito ligadas, processo civil e o empresarial, né. Confesso que penal e processo penal eu não estudei, né? A última vez que eu estudei penal e processo penal foi para prestar a prova da ordem, enfim.
Mas, basicamente, foi esse o meu método, né? É, a Leila está perguntando, você tinha títulos? Acha que vale a pena investir? Eu não tinha títulos na primeira prova, no primeiro concurso de cartório, não tinha títulos. Eu só tinha a atividade advocatícia, né? Que Sim, contava para... 2 pontos Isso, exatamente. já é assim, um bom... Ter esses 2 pontos, que ou é de 10 anos da serventia ou 3 anos da advocacia, né? Isso já é um ponto Já importante. é, exatamente. Sai da faculdade e quer adentrar nas serventias. E aí se transforma numa situação de que, de fato, ela não vai ter muitos títulos, né? Mas Sim, é como eu sempre digo, Fabiano, a gente tem que ter uma noção de que, se isso é o que a gente quer, os títulos a gente vai correr atrás no decorrer desse estudo. Não se indica fazer um mestrado e um doutorado junto com o estudo para concurso de cartório. é Eu complicado. até entendo, mas se é o teu sonho, e se você tem a possibilidade de estudar durante o dia, fazer o seu mestrado, legal, vai atrás e faça. Cada um vai ter o seu método de fazer. Eu vejo que muitas pessoas aqui estão perguntando como é que você estudou para a segunda fase, títulos, etc. Ou seja, claro, você, como eu falei, né? Você é a estrela cadente do concurso. Você passou no primeiro concurso, e muitas pessoas querem uma fórmula mágica, mas eu acho que acima da fórmula mágica tem a tua dedicação, tem um pouco da tua introspecção. Eu acho que a tua vivência do ano de 2015, ela modifica o ser humano de uma forma que quem não passou por isso não sabe o que é. Eu nunca tive uma doença séria, não passei por isso, eu não posso dizer que eu sei o que é, mas eu vivenciei a minha tia que faleceu de câncer. Eu vivenciei uma mudança pessoal dela de uma forma que ela jamais teria se ela não tivesse adquirido essa doença. Então, nesse sentido, eu acho que o ano de 2015 ele foi um ponto crucial na sua vida, né? Uma mudança assim, radical. E, poxa, meus parabéns por ter sobrevivido e por ter, né, saído de cabeça em pé e no ano seguinte já estudando para o concurso e foi adiante. Eu acho que esse é o ponto. Muitas vezes a gente se coloca tantos empecilhos, né? Assim como você colocou antes, que você estudava para outro concurso e aí dizia, não, cartório não é para mim, né? Eu passei 20 anos sem querer fazer concurso para cartório. Então, assim, trabalhei 20 anos numa serventia e nunca quis. Eu fiz o de 2013 porque eu tinha uma amiga que estava morando em Recife e eu disse assim, eu passo e vou me mudar para lá, fico com a minha amiga. Eu morei com ela quando eu tinha 18 anos, então a gente tem um vínculo legal, assim. E logo em seguida eu conheci meu marido e meu marido queria ir embora de Porto Alegre. Então juntou as coisas e eu fui para Pernambuco, né? Mas eu não fui estudando, eu não me foquei, né, como você se focou. E aí, quando chegou a hora de assumir em 2017, 2018, eu falei assim, cara, não é pra mim. Assim, nunca quis, não é isso. E aí eu coloquei tantos empecilhos na minha vida para não fazer o concurso, e eu não tinha problema nenhum, eu não tinha nenhuma dificuldade, mas eu não embarquei nesse estudo, né? E aí a gente vê exatamente o oposto, a tua vivência, a tua dedicação, e eu acho que esse é o ponto que a gente mais tem que focar e demonstrar para as pessoas, não existe uma fórmula mágica. Não existe, cheguei e passei. Eu cheguei e passei, mas eu passei tão mal que não tinha nem condições de eu ir para uma audiência de escolha. Audiência de escolha, né? Exatamente. Ainda assim, eu tinha lá na época 3 pontos de título, ou seja, eu consegui subir bastante por conta dos títulos, mas ainda assim não foi suficiente. Então, é muito relativo essa situação. Eu tenho títulos, isso. Você pode não ter nenhum título. Se você gabaritar a segunda e a subjetiva e a oral, você está melhor que muita gente. Sim. Isso, né? Então, assim, a gente não pode colocar um empecilho de não tenho título, não vou fazer agora. Exatamente. Não, gente, vai fazer, vai treinar. É São Paulo que queres, então vai fazer o concurso de São Paulo. Eu tenho só um porém na questão das pessoas que fazem vários concursos. Eu acho que a gente acaba não tendo uma qualidade de estudo, porque o código de normas de cada estado é muito diferente. É diferente de passar concurso para um TRF, por exemplo, que a gente sabe que é uma legislação federal, do que prestar concurso para cartório, que além de ter o código de normas
específico de cada estado, ainda tem a questão prática de cada estado, né? Não é um especificamente do código de normas, né? Ontem, um aluno me questionou, Fabiano, sobre uma situação aqui do Código de Normas do Rio Grande do Sul. Eu falei assim, olha, a pessoa que não tem prática, às vezes tem mais benefícios em fazer uma segunda fase do que aquele que tem 20 anos de prática, como eu, por exemplo. Porque na prática, a gente sabe que aquilo ali não vai acontecer. Mas na teoria, não tem o que impede. Então, eu tenho que fazer. Exatamente. Então, às vezes, existe uma diferença. É como fazer prova de direção. Quem já dirigia antes tem os vícios da direção. Exatamente. E acaba não passando. E aí, quando você vai para fazer, por exemplo, aquele que nunca fez, né, nunca dirigiu antes, mas aprendeu na autoescola, ele passa de primeira. Por quê? Porque efetivamente ele pegou toda a parte teórica mesmo, e a vida vai ensinar a prática, vai ensinar como é que se faz ou não essa situação. Mas o que eu vejo é isso. Aí esse aluno me perguntou justamente sobre um artigo do Código de Normas. Eu falei, olha, na teoria, está escrito ali o que você tem que fazer. Na prática, não é isso que acontece. Então, assim, esquece que eu te falei que aquilo ali não acontece. Utiliza o artigo, acho que era 381, utiliza o artigo como se ele valesse, porque na teoria, na prova, você vai precisar dele. Mas na prática, não é assim. Então, isso faz com que quando você vai estudar para 4 estados, 5 estados, se transforme numa bola de neve, e aí vem aquela questão da decepção de não ir bem num estado, e aí entra, porque eu sou uma fraude, eu isso, eu aquilo, e a gente cada um tem as suas crenças limitantes, né? Exatamente. A gente tem que saber aonde a gente tem essas crenças limitantes para poder enxergar essa crença e dizer, eu sou maior do que a crença e como eu vou enfrentar essa crença, né? Ontem eu estava com uma amiga, a minha mãe tem uma cachorra paraplégica, e ontem eu fui pra pracinha com a cachorra com a cadeira de rodas. E aí eu filmei pra essa minha amiga e falei assim, olha aqui a cachorra correndo, mas assim, brincando com cachorros enormes. E aí ela falou, né, essa aí não sabe o que é uma crença limitante. Exatamente. É verdade. Eu tenho outros cachorros, os outros cachorros não vão brincar com os maiores por medo. E ela não tá nem aí, ela é pequenininha e vai brincar. Então, assim, essas crenças limitantes, né, elas são importantes para a gente poder verificar o que a gente pode ou não. E a gente tem que saber disso. A gente tem que saber que se a gente não foi bem num estado, mas eu estou estudando para 4, ou eu revejo a forma que eu estou fazendo, ou eu entendo que eu não vou ser 100% se eu estou dividindo a minha disposição e o meu estudo em 4. Né? Exatamente. Eu sei que tu também faz alguns concursos, a gente fez o do Paraná juntos, mas assim, qual a tua opinião sobre isso? Bem, isso é a mais pura verdade. Primeiramente, você está falando da questão mental, atitude mental. Isso é fundamental. Como você falou, a experiência que eu tive da doença, da perspectiva, né, de vida, o que você vai fazer, isso realmente muda, isso realmente te transforma, então você passa a ter uma atitude mental diferente. Então, e para concurso, não só para concurso, para a vida, atitude mental é tudo, né? Porque às vezes a maioria, eu digo assim, acho que 100%, 99% dos monstros e fantasmas que cada um tem, foi nós mesmos que criamos, né? Então isso impede, né? E eu lembro, eu vivi isso porque eu sou do interior, né? Sou de uma cidadezinha de 5 mil habitantes, né? Minha cidade é linda, a cidade é maravilhosa, é uma estância turística, tal. Mas enfim, aí você vai para um concurso que em tese aí é um dos mais concorridos e dos mais cobiçados do Brasil, né? Até a gente já conversava sobre a foto, né? Que você fez a montagem da arte. A foto que eu te mandei, eu tirei indo para a audiência de escolha. E você tem aquela tentação, né, de pensar, o que eu estou fazendo aqui, né? Eu sou pequeno demais, eu sou lá do interior, o que eu estou fazendo aqui, o que eu estou me metendo a besta estando aqui, né? Mas então, você tem que vencer isso. E você, como você falou, né, tem que identificar aonde isso te atrapalha e buscar vencer. Então a atitude mental é tudo, né? Eu tinha isso porque sou do interior, eu estudei numa faculdade particular e a gente tem essa coisa, né, de que eu estudei a pública é melhor, mas hoje
eu vejo o quanto a faculdade me ajudou, né? O quanto a faculdade me deu base para isso, mesmo sendo uma particular de uma cidade pequena, do interior de São Paulo. Mesmo assim, isso me ajudou muito. Hoje eu sou professor lá, também leciono Direito Civil, o que me ajuda muito também, né? A Faculdade Edu Vale de Avaré. Outra coisa que eu vejo, né? A gente vai a gente vai com esses monstros, com esses fantasmas de que eu não sou capaz, mas tem que se vencer isso. A questão dos múltiplos concursos, você tem toda a razão, porque a questão das normas, cada estado tem a sua especificidade, cada estado tem as suas características. Eu me recordo que na segunda fase do Rio Grande do Sul, também prestei aí no seu estado, né? Eu errei uma questão porque no estado de São Paulo a interpretação é outra, e aí a interpretação no outro sentido, e eu errei a questão quase que toda. Por quê? Porque eu estava com a cabeça, né, na jurisprudência de São Paulo. Na hora da prova tem o nervosismo, tem a ansiedade, tem tudo isso. É difícil, né, você conseguir... É meio que automático, você se recorre ao que vem e não filtra, né? Então é difícil realmente. Eu estou prestando, né, Paraná, estou na prova oral. Na segunda fase do Rio Grande do Sul, fiquei por 0,8 pontos, eu acho. Até nós conversamos, né, sobre a questão dos recursos. Entrei com recurso, mas por quê? Errei essa questão quase toda, né, justamente por questão de interpretação de jurisprudência de tribunal. O Tribunal de São Paulo tem uma visão, o Tribunal do Rio Grande do Sul tem outra. Então é bastante complicado isso, e você tem que saber levar todas essas questões, né? Então, voltando, né, o que a Leila falou, vale a pena investir em títulos? Claro que vale, mas como a Patrícia falou, é difícil você conseguir, por exemplo, cursar um mestrado e estudar ao mesmo tempo e ainda trabalhar, né? Como no meu caso, eu deixei, né, os meus processos, só que eu tinha a questão da assessoria, então me tomava tempo. Então o tempo que eu tinha eu dedicava para estudar para o concurso, né? Aí depois, conforme as fases foram passando, você não consegue manter aquele nível de estudo, né, 10 horas por dia por 1 ano, 2 anos. É difícil. Humanamente impossível, você não consegue. Aí eu baixei a carga horária, digamos assim, né? Aí eu fui buscar, fiz especialização em Direito Civil, fiz especialização em Administração em Gestão Pública, estou terminando agora Direito Notarial e Registral. Então é isso, é fase. Fui sem título nenhum para São Paulo, né? Agora, aí abrindo o 12º, agora eu tenho título. E em julho eu iniciaria, né, o mestrado, porém ele foi transferido aí por causa da pandemia, né? Em janeiro inicio o mestrado, mas agora eu estou numa outra fase, digamos assim, uma fase de manutenção, né? Tem aquela fase mais intensa, quando você inicia os seus estudos, lógico, você tem que cair de cabeça, mas depois você não vai conseguir manter isso. É humanamente impossível, então não se cobre a esse ponto, né? Então é a fase de revisão, de manutenção do estudo. Eu estou nessa fase, então hoje eu consigo me dedicar a outros projetos, né? Me dedico à faculdade, né, dando aula, então eu tenho que elaborar as aulas, estudo para isso. É um estudo completamente diferente do estudo para concurso de cartório, mas é lógico que quando eu estou lá administrando a aula, estudando para preparar a aula, isso me ajuda. Mas é diferente, a pegada é diferente, né? A ênfase é totalmente diferente. Mas hoje eu consigo agora me dedicar ao projeto do mestrado, enfim. É isso, é fase. Então, como você falou, não tenha medo de ir para o concurso de cartório sem títulos. Não tenho título, não vou prestar. Preste, né? Você tem que ir, você tem que encarar o desafio. Até para a questão de experiência, né? Você adquirir realmente, né, digamos, horas de voo, né, no concurso de cartório. Então, eu acho que é por aí. Existem algumas questões de titulação que você consegue fazer antes. Por exemplo, se a pessoa já tem um intuito de fazer o concurso, já começa a ser mesário. Exatamente. Né? É meio ponto. Mas exatamente. É meio ponto. É meio ponto. Coloca acima ou abaixo de muita gente. Meio ponto no concurso de cartório tem muita diferença. Claro. Lá em Pernambuco eu não tinha feito uma pós-graduação minha, porque eu mandei, a faculdade levou muito tempo para me entregar o certificado. Então, eles não aceitaram a declaração de conclusão. E aí, eu perdi meio ponto. Nesse meio ponto, eu caí 400 posições. Exatamente. Então, assim, é muita coisa. É muita coisa. É meio ponto.
É muita coisa. Eu queria falar sobre algumas perguntas que fizeram, alguns aqui questionaram a respeito de qual pós-graduação fazer para auxiliar junto aos estudos. Eu tenho a seguinte situação, eu trabalhei 20 anos numa serventia, eu conheço muito de direito notarial, pouco de direito registral, né? A gente tem que saber também que notarial e registral são duas situações muito distintas. As pessoas acham que é a mesma coisa. Tudo a mesma coisa, não. A gente trabalha registral como algo de direito público, efetivamente, porque há toda uma formalidade. Sim. E o notarial, ele é um cumprimento de vontade, código civil puro. Então, assim, exatamente. É muito diferente uma coisa da outra e as pessoas não conseguem entender isso. Eu acho que entendendo isso, a pessoa já andou um bom caminho. Porque, né, tem essa situação. Mas eu não fiz pós-graduação em Direito Notarial e Registral. Fiz a minha primeira presencial, né? Mas a segunda eu acabei não escolhendo nessa área, porque eu pensei o seguinte, eu já tenho esse conhecimento. Esse conhecimento, para mim, é fácil de rever. Então, vamos para um conhecimento que eu não tenha tanto... não tenha tanta familiaridade, né? Mas que pode me auxiliar no concurso. Eu fiz a segunda pós em direito civil, em direito contratual, responsabilidade civil e imobiliário, tá? É voltado à área, tem bastante coisa do meio, mas responsabilidade civil é um tema que, para mim, eu não gosto. E, ao mesmo tempo, é um desafio. E o meu TCC foi na responsabilidade civil. Ainda acabei escolhendo algo que não me é familiar. Por quê? Porque eu tenho que sentar e estudar. Quando eu tenho que sentar e estudar para alguma coisa, fica fácil eu conseguir depois trazer esse estudo para dentro do concurso. Eu não gosto de estudar para a primeira fase. Eu normalmente não vou para a segunda, porque não consigo ultrapassar a minha barreira, a minha crença limitante aqui de primeira fase. Foi assim na OAB e é assim nos concursos, tá? Então, o que eu fiz? Eu escolhi essa matéria, porque quando eu sento para revisar a responsabilidade civil hoje, ela fica mais fácil, mais palatável para mim. Não que ela fique fácil no sentido de, tô dominando. Não, mas ela é mais palatável. Então, essa foi uma escolha que eu fiz e para mim deu certo. Eu finalizei após... logo que abriram os 3 concursos daqui do Sul. Então, eu me lembro que para Paraná e Rio Grande do Sul tiveram questões de responsabilidade civil que eu lembrava da minha professora da pós falando sobre a matéria. Então, isso para mim foi super importante, estava fresco na memória, né? E foi importante, eu alcancei ali 1 ou 2 questões objetivas que foram fáceis para mim. Mas eu não fiz... tá? Aquele pós da CERS, que todo mundo fala muito bem, mas tenho grandes amigos que fazem aquele pós da CERS da Marta, né, o Debs, que é de Direito Notarial e Registral, e eu acho que é uma baita forma de estudo, porque eu tenho que fazer, né, para estudar para pós, eu vou ter que fazer um TCC, uma monografia, né, e ao mesmo tempo eu estou estudando uma parte da matéria que eu não conheço, e aí eu indicaria uma forma de notarial e registral para quem não conhece a matéria, porque vai aprofundar de uma forma que você vai ser obrigado a estudar. E se você não conhece, e o professor está falando de nível estudantil, eu tenho que melhorar o meu estudo. E quando a gente vai atrás para poder aprender efetivamente, a gente tem um desafio, a gente aprende melhor, a gente assimila, a gente guarda, e não aquele estudo decoreba que a gente tem para uma primeira fase. A pós-notarial do CERS é a que eu estou cursando, estou terminando agora. Realmente posso indicar porque é ótima. O corpo docente é maravilhoso. Tem o professor Marcos Salomão, daí do Rio Grande do Sul. É uma sumidade, né? Muito bom. Também tem o Rodrigo Pacheco, que assumiu junto comigo aqui em São Paulo. Ele assumiu o Botucatu, mas está em primeiro lugar aí no Rio Grande do Sul, né, após a nota da segunda fase. Rodrigo Pacheco também, ele deu eu lembro que a aula que ele deu, se não me engano, na pós, foi assim, uma aula profunda, mais clara, uma aula... Então, assim, o corpo docente é maravilhoso, é muito bom. Eu recomendo a pós do CERS. Né? Me ajudou muito porque, como você falou, traz temas que você sabe, você conhece, mas aprofunda. Né? Vai uma visão mais vertical, então você consegue ter mais subsídio. Quando você vai para a prova, aquilo flui. Por quê? Porque você realmente consegue ter mais fundamentos, né, para você colocar na tua questão, enfim. Recomendo.
Eu fiz, a minha primeira foi presencial, que foi gestão pública municipal, né, que era a área que eu atuava, então por isso eu parti para a gestão pública. A segunda foi direito civil, que eu pensei da mesma forma, né, que quando você busca cartório, você tem que ser, digamos assim, especialista em direito civil, você tem que dominar o direito civil, porque a parte de tabelionato é direito civil puro, né? É autonomia da vontade pura, né? Enfim. Então tem que ser, você tem que dominar realmente os institutos de direito civil para poder, né, exercer, digamos assim, o tabelionato, né, de notas. Então por isso eu escolhi, aí foi não presencial, foi pela PUC Minas, também recomendo a PUC Minas virtual, a qualidade do ensino muito boa, vale a pena o investimento sim. E agora, como eu falei, estou terminando essa pós em Direito Notarial e Registral do CERS, que também, como eu Legal. falei, muito boa, a coordenação é da Marta, a Marta também o que ela vem fazendo, né, pelo direito notarial e registral aí no Brasil, com obras, com livros, com cursos, enfim, trazendo, porque o direito notarial era meio que o patinho feio, né, o direito notarial e registral, né, não tinha muita literatura, não tinha cursos e ultimamente vem crescendo, né, a gente está pegando. E então, Legal. assim, Não, é o legal, assim, acho que é bem isso aí. A gente está vivendo um outro momento do outro direito momento. notarial e registral. Estamos vivendo também um momento político bem complexo, né? A gente tem os dois lados da moeda, Sim, mas é uma coisa que eu falo para todo mundo que me pergunta preocupadamente. Isso é cíclico, tá? Eu lembro na década de 80 o problema que foi a questão dos cartórios, na década de 70 tentaram estatizar, então quem for pegar um livro de história, o livro do Brandelli fala muito bem, o do Paulo sim, Geiger fala muito bem, a gente vai verificar aí uma situação, tem um do Poisel, eu não sei se as pessoas mais novas conhecem o Luiz Carlos Poisel, ele é uma sumidade em direito não notarial, tá? conheço. Uhum. Assim, sensacional. Existe um livrinho bem pequeno dele que fala justamente sobre essa evolução do direito notarial. Então, e ele traz toda a questão política da década de 70. E a gente tem que entender que, por mais que a gente não goste de política, as entidades de classe estão aí para viver isso, para ser essa Sim, parte política né, da classe, e eles estão enfrentando muitas barreiras, né? sim. Muitas barreiras da privatização. Então a gente ouve muitas pessoas reclamando, né, de que os cartórios têm que terminar, só que elas não enxergam efetivamente o lado social. E aí a gente entra numa discussão, né, a questão do social versus político-econômico, porque existe sim aqueles que pensam no liberalismo, porque estão no topo da cadeia. Eu sou uma pessoa que tem muito do pensamento liberalista, mas existe sim toda uma questão social por trás que as serventias trouxeram e que eu enxergo esse lado social muito importante. E as serventias têm isso, esse lado social que jamais nenhuma entidade estatal vai conseguir ter. Isso, para mim, é um marco na profissão. Eu acho isso muito lindo, é o que me faz ser apaixonada pela profissão e foi o que me fez efetivamente pensar, é isso que eu quero, eu vou fazer concurso. E isso só aconteceu no final de 19, então, assim, é muito pouco tempo que eu me dei conta para mim é uma paixão essa profissão, né? Então, nesse sentido, eu acho que as pessoas têm que também entender que existe esse lado político, nenhuma profissão está adstrita e está longe da questão política, né? A gente fala aí da advocacia, existe muita política por trás, não adianta. A política está em tudo e a gente tem que aprender a movimentar isso e nunca teremos 100% daquilo que a gente quer. A gente não pode desistir porque perdeu uma batalha, né? Com certeza. Então, nesse sentido, É, eu acho que é importante. eu vejo assim, realmente essa questão da privatização, da visão de cartórios como burocracia, enfim, isso é cíclico, sempre teve, né? Esse questionamento, tanto é que existem várias emendas que tramitaram, chegam para votar, não vota, enfim, realmente a gente vai ter que encarar isso, mas é como você falou, eu vejo assim, as pessoas não entendem, né, a função dos cartórios. Quando você fala,
o cartório de registro de imóveis, ele é burocrático, é uma burocracia desnecessária, é caro. Mas a segurança jurídica que ele traz, né, para o sistema imobiliário, e aí entra, como você falou, questão social, questão econômica, né? Veja o exemplo da quebra dos Estados Unidos, da bolha imobiliária. Por que aconteceu a quebra? Por que aconteceu o estouro da bolha imobiliária dos Estados Unidos? Porque lá não tem um sistema registral. E lá o sistema ele é securitizado. Diferente do Brasil, que o registro imobiliário traz o quê? Traz a segurança jurídica. Quando você vai atrás de um imóvel, né, você busca a matrícula, você tem o histórico, você tem a situação jurídica e financeira, econômica, enfim, toda. Né? Então, eu gasto para registrar, mas esse gasto ele é infinitamente menor do que se não existisse o sistema registral. Então, isso que as pessoas não entendem. Quando leva vamos acabar com os cartórios, quem fala isso não tem o conhecimento. E eu acho assim, é difícil acabar com os cartórios justamente por isso. Porque eles vão esbarrar em muitas questões que o cartório traz segurança e qual outro sistema trará segurança? Né? Então tem toda essa questão. E outra, hoje, com essa modernização dos cartórios, com a questão do sistema do registro eletrônico, tudo isso, essa visão de que o cartório é burocrático, que é uma burocracia desnecessária, vem sendo quebrada aos poucos. Né? Por quê? Porque hoje os cartórios conseguem uma agilidade de serviço, você consegue fazer uma escritura à distância, você consegue fazer o registro dentro da maternidade, você já sai da maternidade com o seu filho registrado. Enfim, essa ampliação, essa agilização do serviço, digamos assim, né? Essa agilidade do serviço notarial e registral vem quebrando essa visão que as pessoas têm de que o cartório é burocrático. Então, não se preocupe, eu vejo assim, não se preocupe com essas questões, como você falou, é cíclico. O questionamento à existência sempre vai acontecer, e agora nós estamos passando por um processo, né? Nós estamos aí, viemos de 4 mandatos do governo do PT, né? Que era um governo, digamos assim, social populista, enfim, são vários rótulos que dão, eu vejo como social populista, mas enfim. E agora o novo governo do Bolsonaro aí tem uma visão liberal. Então, mais ou menos, né? A equipe dele trabalha mais para o liberal, só que o discurso dele é diferente, mas enfim, digamos assim, os atos jurídicos, né, do governo, por exemplo, a medida a lei da liberdade econômica, enfim, a visão é um pouco mais pro liberal. Então, vai haver, naturalmente, esse questionamento, não tem como dizer, né? Só que isso é cíclico, isso sempre aconteceu. Vocês podem pegar, faz um estudo lá de emendas à Constituição falando sobre atividade notarial registral, são várias que tentaram, né, levar a efeito e não obteve êxito. Mas, enfim, não deixe que... Esteja atento a isso, lógico, mas não deixe que isso atrapalhe o seu objetivo. Bata. Busque, continue estudando, continue buscando, porque isso aí é cíclico, vai acontecer sempre e a gente tem que conviver com isso. E como você falou, depois que você entrar na atividade notarial e registral, busque também as suas associações, os sindicatos, porque a militância política pela classe, né, é muito importante. A classe eu vejo que tem que se unir cada vez mais e buscar realmente o que é de objetivo, o que é de interesse. Isso é próprio da sociedade democrática, né? Cada grupo busca os seus interesses perante o Estado, perante a sociedade. Isso é normal. É isso aí. Fabiano, muito legal teu posicionamento. Eu vou responder aqui algumas questões que o pessoal está perguntando se tem mestrado online. Existem mestrados online, tá? Eu vou te dizer assim, eu quase fiz um da Funiber, acabei desistindo pela questão dos estudos, porque foi bem na época que eu resolvi estudar para concurso de cartório, então abri mão desse mestrado. Tem um amigo que está fazendo, está adorando, e diz que é um material excelente, ele recebe tudo pelo correio, o material, ele tem prova, ele inclusive, como ele fala, bombei numa matéria, né? Não passou numa matéria, está refazendo. Então, assim, existe isso, só que vocês têm que entender que, além de é bem mais barato, mas você vai ter um transtorno posterior de
fazer esse mestrado online valer no Brasil, porque ele é um mestrado que não é brasileiro, ele é um mestrado que vem da Catalunha. Não conheço mestrados online no Brasil, acho que o MEC não liberou, que eu saiba, eu acho que tem aí um semi-presencial, Me parece né? que tem alguma coisa nesse sentido. Existia uma determinação do MEC que não autorizava e agora o semipresencial está autorizado. Parece que é isso. Não tenho certeza. Porque eu entendo que o estudo acadêmico, mestrado e doutorado, ele tem o intuito de ser a preparação para que aquela pessoa seja professor. Então, as pessoas, claro, as pessoas que estão fazendo o concurso buscam o mestrado para titulação, mas a intenção do mestrado é que você se prepare para dar aula. Então, você tem que substituir o professor, que é o seu orientador, nas aulas dele dentro da faculdade que ele dá esse mestrado. E isso, quando você não tem, ele não tem como você fazer isso online. Claro, agora no Covid até poderia se fazer online, né? Mas é difícil, não tem como a gente suprir essa necessidade de docência que o mestrado exige. Mas tem mestrados online, você pode verificar, pode tentar investir nisso, sabendo que você vai ter que depois trazer isso para dentro do Brasil, né? Vai ter que efetivar. A Funiber tem sim já aceitações em alguns estados, por exemplo, aqui na URGS, vários mestrados da Funiber já foram aceitos pelo MEC, né? Então já tem a validação brasileira, mas não em direito, em outras cadeiras. Então, assim, a primeira pessoa que fizer isso vai ter que ir atrás de todas as ementas das cadeiras. Isso é um trabalho demorado, é um trabalho caro, toma tempo. Você pode pagar alguém para fazer, sem problema nenhum. Existem locais que você paga para fazer. Sei que tem uma faculdade no Rio de Janeiro que já está validando esse mestrado online, mas você paga lá um X valor porque tem, na verdade, um despachante para fazer. Aí é aquela coisa, o seu custo-benefício, porque vai levar muito mais tempo do que efetivamente os 2 anos que levaria para você fazer no Brasil. Você vai levar 2 anos fazendo e mais uns 2 ou 3 para validar no Brasil. E só é válido, né, aqueles mestrados que são aceitos pelo MEC. A gente não pode fazer o mestrado fora e não validar. Muita gente faz para autoconhecimento, para ter aquela titulação, mas ele é, por exemplo, um autodidata, um autônomo, né, um profissional aí que não precisa dessa validação brasileira. É totalmente diferente do que a gente vivencia aqui no Brasil para concursos públicos. Então, nem sempre o mestrado online, que ele não é brasileiro, será a alternativa mais adequada. Claro, eu não estou entrando no mérito dos custos dos mestrados no Brasil. Aqui no Rio Grande do Sul, não existe mestrado por menos de R$ 3.000. Então, assim, é muito caro, né? Além de todo o valor, nem todo mundo tem esse dinheiro. Isso daí tem que ser verificado. Vai ter que tentar fazer na federal, vai em busca, por exemplo, esse da Funiber eu lembro que era R$ 900 por mês. É super em conta para se pensar assim, em relação Brasil versus o online. Sim. Então, eu optei, eu vou cursar um mestrado, como eu falei, começaria agora em julho, né? Mas vai, pela questão aí da pandemia, do Covid-19, foi transferido para janeiro de 2021. Eu vou cursar em Portugal, né? Na Universidade Portucalense. Por que que eu optei por Portugal, né? Primeiro, a questão do custo é realmente assim fora do comum. Ah, mas você vai ter que ir para a Europa, você vai ter que pagar passagem. Mesmo, coloquei tudo na ponta do lápis. Passagem, hospedagem, mensalidade. O custo perto do Brasil não tem comparação. Lá a mensalidade na Universidade Portucalense é R$ 1.300, né? Então, como você falou, eu também não encontrei aqui no estado de São Paulo, em vários locais do Brasil, eu pesquisei, não encontrei por menos de 2.800, né? Então, assim, se você coloca aí 48 parcelas de R$ 1.500 de diferença, você paga estadia, paga passagem, paga tudo. Então, a primeira questão que eu optei por Portugal foi essa. Segunda, a qualidade do ensino, né? Tanto a Universidade de Coimbra, a Universidade de Lisboa, a Universidade do Porto, são muito bem conceituadas, tanto em Portugal, mas também na Europa, o reconhecimento é grande. Então, optei por isso, pela qualidade realmente de ensino, né? E a terceira questão foi porque o curso já foi reconhecido por algumas universidades brasileiras. Então, essa questão também
como você falou, é muito importante, porque às vezes você perde mais 2, 3 anos só tentando validar, né, Processo o todo. seu mestrado. Então, como o curso, o mestrado da Universidade de Portucalense já tem vários reconhecimentos aqui no Brasil, então eu já tenho o caminho aonde que eu vou conseguir seguir e fazer a validação. Então foram essas questões. Outra questão, a facilidade, assim, os módulos são semestrais, então fico 3 semanas, né, em Porto, faz um intensivo, você tem aula de segunda a sábado, intensivo, né? E aí você consegue fazer o módulo do semestre em um mês, praticamente. Então isso facilita muito, porque e outra é julho e janeiro, que são período de férias, enfim, né? Mais tranquilo. Então eu consegui conciliar. Por todas essas características que eu optei por fazer em Portugal. Na universidade, na faculdade onde eu leciono, a Faculdade do Vale, já são 3 professores que cursam, né? Os 3 cursando já o doutorado lá, então já tem um caminho, digamos assim, realmente são entidades sérias, são reconhecidos, o sistema de ensino é realmente uma experiência muito boa, porque te abre, né, a mentalidade, porque eles veem o direito de uma forma diferente, enfim. São várias as questões, então foi essa a opção que eu fiz. Resolvi fazer em Portugal por tudo isso, por todas essas facilidades, né? E coloquei tudo na ponta do lápis, e a questão financeira também vale a pena, digamos assim. Sim. Eu estou agora pensando nessa questão aí do mestrado. Na verdade, como comecei a dar aula pelo Prática Notarial, eu tenho essa vontade de dar aula, né? Quando eu era criança, eu quis fazer magistério, meus pais não deixaram. Então, assim, é um sonho de criança ser professora. E hoje tenho ficado muito feliz com essa possibilidade dentro do Prática. Vejo alguns alunos agradecidos, né? Vejo uma melhora desses alunos, o que é muito importante. No início da live, tu falou sobre a questão estrutural, que tu não conhecia das peças. Exato. Eu, na verdade, é exatamente isso que eu dou na aula. Eu não dou direito material, porque eu acho que o direito material todo mundo tem que saber. É algo meio óbvio, né? Tá em busca da sua forma, né? Exatamente. O meu intuito você tem que saber a parte estrutural de cabeça, de cor, para você não perder tempo na hora de fazer a prova. Esse é o intuito do meu curso, né? E é isso muita diferença, né? Porque eu me recordo que, né, como eu falei, na primeira fase de São Paulo, na segunda fase de São Paulo, eu fui com a cara e com a coragem. Já para o Paraná, né, eu já tinha isso na cabeça, a questão estrutural da peça. E foi muito mais tranquilo, né? Eu lembro até que eu saí da sala sobrando tempo, né? Coisa que em São Paulo eu estava escrevendo e o examinador já estava, né, falou para. Eu tava escrevendo. Exatamente. Então, a questão estrutural, você saber o caminho, né, saber a arquitetura da peça, isso é fundamental, porque lá na hora da prova, como eu falei, é ansiedade, é nervosismo, é pressão. Então, se você tiver essa carta na manga, é meio caminho andado. Exatamente. Então, assim, isso é legal. Eu estou pensando nessa questão do mestrado. Eu, na verdade, estou tentando na Federal aqui do Rio Grande do Sul, porque gosto de alguns professores que estão lá, mas é aquela concorrência, assim, bem desleal, por assim dizer, porque há, assim, uma subjetividade na hora da oral, né, da terceira fase deles, porque eles escolhem daí o aluno ali. Então, se você já não tem contato com o professor, é bem difícil. Seu projeto ele tem que ser assim, ó, 300%. Aí eles, não, esse cara é excepcional. E nem sempre a gente sabe o que eles querem ouvir, né? E esse estudo para a terceira fase dos concursos fez eu me dar conta disso no mestrado. Então, você foi lá e estudou a banca, né? Eu tenho estudado os professores da faculdade para saber qual é o momento que eles estão. Eles hoje estão estudando isso, para ver se existe algo que eu queira escrever, porque também a gente tem que pensar que o mestrado é algo que você vai escrever uma tese. Sim. Não dá para você poder só seguir a vontade do professor. Você tem que gostar daquilo que você está escrevendo. Senão vai ser o inferno da sua vida, né? Então, assim, nesse sentido, eu tenho estudado isso para o mestrado, né? Para poder fazer. E aprendi isso na oral. Isso é um ponto muito importante da oral, é você conhecer, né, os seus examinadores. Banca, né? Exatamente.
O que é um pouco difícil quando a banca muda o tempo inteiro, que nem é o Paraná, né? Paraná toda hora tá mudando alguém da banca. E a gente fica assim, tá, mas vem cá, mudou ou não mudou? Porque daí sai um nome tal com o nome da banca anterior, né? Então, tem esse problema, a gente tem que saber ler todos os editais, né? E poder fazer esse diagnóstico de edital para saber o que mudou, o que não mudou, o que foi um copia e cola que a própria banca errou. Sim. Então, tudo isso faz parte de um estudo para concurso daquela pessoa que quer efetivamente ganhar nos décimos de pontos, porque vai fazer alguma diferença. Exato. Eu acho que já começa da leitura do edital, como você falou, né? Você tem que digamos assim, dissecar o edital, porque ali existem coisas que vão influenciar na tua nota, no teu rendimento, no progresso dentro do concurso, né? Não tem como fazer de outra forma. Professor Gustavo Fávaro Arruda, muito obrigado pela presença aí, olha aí. Legal. Muito legal. Uma coisa que me chama a atenção, Fabiana, é algumas pessoas em grupos de WhatsApp no dia da prova. É caneta preta ou é caneta azul? O que tem que levar de documento? Ou na segunda fase, pode levar súmulas? São perguntas que, primeiro, aquela pessoa que está bem centrada não vai se irritar, mas uma pessoa que está estudando e que já está com o seu nível de ansiedade, né, assim, em alta, quando ela lê aquilo, ela deve ficar indignada com a pessoa e sai do seu centro de estudo indignado com a outra pessoa que não deu efetivamente o devido valor, né, não estudou o edital. E às vezes eu até digo, teve um grupo que no mesmo dia 5 pessoas perguntaram, eu falei, cara, eles se combinaram e estão desestruturando os candidatos, porque não é psicologicamente a concorrência, né? Estão desestruturando os demais, porque não é possível 5 vezes no mesmo dia ser caneta preta ou azul. É uma coisa surreal. Exatamente. E outra, principalmente, por exemplo, segunda fase, você tem que estar com o teu material para a prova uma semana antes, todo já marcado, se for possível, já tem que estar selado a parte que você não pode utilizar. Por quê? Porque isso vai fazer muita diferença. A organização do material no decorrer da prova é de suma importância, porque tempo, né? Isso agiliza o teu tempo durante a prova. Então, se você tem o teu material separado, tem um material organizado, você já sabe de mente aonde você vai buscar o que você precisa, né? Então, isso faz muita diferença, né? Outra questão aí que a gente está entrando é isso, é a gestão de tempo de prova, né? Que também eu percebi muito isso, porque em São Paulo eu não tive gestão nenhuma da segunda fase de tempo, porque, como eu falei, eu fui cru, né? Eu fui assim bem bruto mesmo para a prova, né? Mas a gestão de tempo é de suma importância, saber dividir. Quando eu já fui para a segunda do Rio Grande do Sul, quando eu fui para a segunda do Paraná, eu já tinha essa consciência, eu consegui me pegar, né? Poxa, eu preciso fazer isso, eu preciso ter essa gestão de tempo. Então, quando você vai iniciar a prova, por onde eu vou começar? Por onde eu tenho mais facilidade? Por onde eu tenho mais dificuldade? Cada um tem o seu modo, né? Eu prefiro começar por onde eu tenho mais dificuldade. Por quê? Porque eu estou começando a prova, estou descansado, enfim, tem todas essas questões. Aí também a questão do material, como a gente falou, se o material está organizado, se o teu material é ágil para acessar a informação, você vai ganhar tempo. Então, tudo isso conta numa prova, aí, numa prova de segunda fase, né, do cartório. Aí você vai para a terceira fase, é isso, é estudar a banca, perfil da banca, quem são os examinadores, qual que é a função dele, é juiz, é promotor, é tabelião, é registrador, né? Porque isso vai influenciar o modo com que ele vai querer te avaliar, qual que é a especialidade dele, o que ele está trabalhando, o que ele está estudando, o que ele já escreveu. Né? Vai atrás de artigos da tua banca, dos teus examinadores, porque isso vai dar o DNA deles, isso vai dar, né, as características deles. E isso vai influenciar a forma com que eles vão te examinar. Então, realmente, eu digo assim, concurso de cartório ou qualquer outro concurso de grande magnitude, né, é estratégia pura, não tem outra coisa. É estratégia. Como você falou, o direito material, obrigação de todo mundo, você tem que saber. Né? Agora, essas questões estratégicas, né? Edital, banca, estudar de acordo com a fase do concurso que você está, né? Tudo isso vai fazer a diferença. E às vezes eu vejo pessoas, não que elas não estudam, estudam demais até,
só que não conseguem potencializar o tempo, potencializar o estudo. Por quê? Porque perde muito tempo com muita coisa que não vai agregar. Não tenho gingado de fazer uma prova, né? Assim, de... Exatamente. E outra, qual é a característica? É como eu te falei, eu vou estudar